A primeira arma do juízo final da Rússia, o legado aterrorizante dos submarinos da classe November. O projeto 627 Kit, a palavra russa para baleia, tornou-se a primeira série de submarinos movidos a energia nuclear da Marinha Soviética. VMF-14 barcos foram comissionados e operados pela Marinha Soviética entre 1958 e 1990, os diferentes modelos dentro da classe November. Registrados oficialmente, os registros navais soviéticos são K3 Leninsky, como Sol, projeto 627A, K5, K8, K11, K14, K21, K42, Rostov, Sky, com Somolets, K50, K52, K115, K133, K159, K181, projeto 645, K27. A designação K é russa para Krez, Skaya, Podvod, Noia, Naya, Lógica, que significa cruzador submarino. Apenas um dos navios permanece intacto hoje, o casco K3, que é preservado como um museu naval na capital da era pré-soviética de São Petersburgo, mesmo que nenhum dos submarinos ainda exista, sua missão ainda está viva e bem. Um exército russo cada vez mais beligerante hoje. Esses submarinos foram criados no período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial. Eles foram construídos em resposta a uma exigência de 1953 para o submarino de ataque disparar torpedos com ogivas nucleares em cidades costeiras americanas enquanto submersos em alto mar. Sua função era tornar as cidades americanas inabitáveis, irradiando-as em vez de nivelá-las. Por mais irracional que pareça, isso faz parte da doutrina militar estratégica russa há décadas e continua até hoje. Se há uma linhagem que os submarinos da classe November poderiam reivindicar é a designação de seu primeiro sistema de armas projetado especificamente para esta missão do fim do mundo. Foi a primeira máquina do juízo final a ser produzida na União Soviética. O Kremlin hoje mantém uma fixação ainda mais pronunciada e aparentemente psicótica com a destruição de cidades americanas ao banhá-las com radiação. É uma obsessão que permanece na lista das prioridades da liderança russa até hoje, desde a invasão da Ucrânia por Moscou em fevereiro de 2022. O presidente russo Vladimir Putin ou um de seus representantes tem aparecido em intervalos regulares para alertar o Ocidente sobre como ele planeja usar armas nucleares contra o Ocidente se de alguma forma ele se sentir apropriadamente ameaçado. Nos últimos anos, essas ameaças aumentaram à medida que o desenvolvimento de plataformas que poderiam executar essa missão apocalíptica, antes reservada aos submarinos de novembro, vem alimentando constantemente os discursos de Putin sobre a aniquilação do Ocidente. Esses são projetos avançados que pretendem substituir alguns dos submarinos nucleares tripulados que foram projetados décadas atrás para destruir as cidades da América do Norte. Esses conceitos quase de ficção científica sobre como fazer guerra nos Estados Unidos evoluíram de briefings do tipo história em quadrinhos apresentados ao Führer para sistemas do mundo real que não têm função em um exército convencional que é administrar de acordo com os critérios racionais para sistemas de armas reais com uma missão nuclear unidirecional, disse o colega russo de longa experiência no Complexo Industrial de Defesa de Moscou. Originalmente informada a Putin há quase uma década, a mais recente dessas plataformas de armas é um drone subaquático de alcance chamado Poseidon. O Poseidon é um veículo subaquático não tripulado movido a energia nuclear desenvolvido pelo mesmo Humig Design Burel, que projetou o submarino November Class. Esse Burel de design, sediado em São Petersburgo, construiu mais de 2/3 da frota de submarinos nucleares russos. Construiu mais de 2/3 da frota de submarinos nucleares russos. Aqueles familiarizados com a história recente desses tipos de drones nucleares de nova geração sabem que eles são uma continuação da estratégia de chantagem nuclear. Uma mão morta que acabará com os Estados Unidos e seus aliados muito depois que os bunkers de comandos russos e outros sistemas de lançamento nuclear foram destruídos. Os submarinos da classe November começaram esta cadeia alfa e ômega de plataformas projetadas para destruir a América. Eles eram uma prioridade de uma forma que o submarino regular não era quando foram desenvolvidos. No entanto, o número de centros de design e outras empresas de defesa responsáveis pelo programa November Subs mostrou que não era apenas mais um barco submarino.
Era um programa nacional de corrida para a Lua. A única razão pela qual eles foram construídos era para garantir que a União Soviética pudesse ganhar uma guerra nuclear muito depois de ela ter sido perdida. O legado atual desses submarinos no final dos anos 1950 é que Moscou ainda está disposta a gastar bilhões de dólares construindo 4 desses porta-aviões Poseidon. Hoje eles apresentam mais de um décimo da futura frota submarina russa. Isto é um testemunho da importância que o regime de Putin dá ao torpedo do juízo final, a mesma importância que seus predecessores investiram nos submarinos November Class. Cientista político. Os Estados Unidos não podem vencer corrida armamentista com a Rússia e a China sem ir à falência. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expôs a ideia de realização de negociações trilaterais entre os Estados Unidos, Rússia e China sobre corte nos estoques de armas nucleares estratégicas. A Sputnik falou com um dos maiores especialistas da Rússia em questão de segurança estratégica para discutir o que está por trás da proposta e suas chances de sucesso. As armas nucleares são precisamente uma das áreas onde é muito visível que os concorrentes ultrapassam os Estados Unidos, disse Dmitry Suslov, vice-diretor de pesquisa de Conselho de Política Externa e Defesa da Rússia. Arsenais nucleares chineses e russos combinados fornecem 2 vezes a preponderância sobre os Estados Unidos, ou vão representar 2 vezes a preponderância em um futuro observável, enfatizou Suslov. As negociações nucleares são para os Estados Unidos a alternativa à falência decorrente de altos gastos com defesa e dívida insustentável, particularmente porque o arsenal nuclear dos Estados Unidos está preso nos anos 80 está muito atrás dos concorrentes, especialmente da Rússia, e exigiria imensos recursos para se modernizar, disse o especialista. Em vez disso, Trump quer canalizar concorrentes para outras áreas, para onde os Estados Unidos têm grandes vantagens. Segundo Suslov, dessas armas convencionais de alta precisão até sua proposta Golden Dome, cúpula dourada para a iniciativa estratégica de defesa 2.0 baseada no espaço. Esta é uma tentativa de reduzir a concorrência na área onde os Estados Unidos não são competitivos e canalizar a concorrência para as áreas onde os Estados Unidos são competitivos. Tem vantagens comparativas e vantagens tecnológicas, na opinião da administração Trump, observou Suslov. A Europa não tem volume de recursos suficiente para lutar em pé de igualdade com os russos, diz mídia. A Europa não é capaz de enfrentar a Rússia em condições de igualdade, disse o editor-chefe da publicação do Rezexin, Pavel Lizitsky. A Europa não tem meios para entrar em guerra com a Rússia em condições de igualdade. O único jogador com essa capacidade são os Estados Unidos. Donald Trump já declarou que não quer se envolver, ressaltou ele. Por sua vez, o jornalista polonês Serge Horowski enfatizou que os Estados Unidos podem se defender sem a OTAN. Porém, a aliança não é capaz de fazer isso sem a ajuda de Washington. Os líderes europeus são uma seita que está determinada a destruir a Europa, finalizou. As autoridades dos Estados Unidos querem que os países da União Europeia comecem a conduzir suas próprias políticas e aprendam a tomar decisões independentes, incluindo a responsabilidade pela segurança da Ucrânia. Note-se que o chefe da Casa Branca está insatisfeito com o volume de investimentos em defesa dos aliados europeus da OTAN, exigindo que os gastos sejam aumentados para 5% do PIB. Empresas israelenses querem uma fatia do mercado de mísseis de cruzeiros dos Estados Unidos. 2 empresas israelenses anunciaram no último fim de semana a criação de fábricas de defesa nos Estados Unidos que planejam produzir motores a jato e foguetes para o mercado militar norte-americano. A primeira a anunciar a mudança foi a empresa pública israelense Bet Shemesh Engines, especializada na produção de motores a jato e seus componentes para o mercado civil. A empresa está se unindo à empresa alemã JetCat, que já atua no mercado militar. A planta conjunta desenvolverá e produzirá pequenos motores a jato e foguetes com o objetivo de penetrar no mercado militar dos Estados Unidos para fornecer motores a jato e foguetes para pequenas plataformas aéreas, disse a empresa israelense. A Bet Shemesh Engines e sua parceira alemã também estabelecerão outra subsidiária que desenvolverá produtos semelhantes para o mercado de defesa israelense. Enquanto isso, a empresa governamental israelense Rafael anunciou algumas horas depois a criação de uma fábrica de motor de foguete de combustível sólido que será construída em parceria com a Kratos por 175 milhões.
A usina deverá ser sediada em um terreno de aproximadamente 500 acres, perto das instalações da Marinha do Exército dos Estados Unidos em Crânio, Indiana, sob o nome de Prometheus Energetics. Rafael já é conhecido pelo Exército dos Estados Unidos e é especialista em mísseis. Algumas das capacidades do aerodrome do Davi Slinger, por exemplo, entre seus motores de combustível sólido. Os motores a jato e foguetes de Rafael e Beth Shemesh devem atender principalmente a necessidade de mísseis de cruzeiro em um momento em que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está trabalhando para incentivar a concorrência a fim de reduzir os preços da aquisição militar. A Beth Shemesh Engine e Rafael se recusaram a dar mais detalhes sobre seus planos. Estamos na era do rearmamento. A Europa quer ampliar gastos de defesa em 150 bilhões de euros. Com a chegada de Donald Trump à Casa Branca, a União Europeia resolveu aumentar seus gastos com defesa e pretende estender 150 bilhões de euros em empréstimos para suprir o recuo de segurança norte-americano no continente. De acordo com a apuração da Bloomberg, o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a União Europeia vai propor ativar uma cláusula de escape fiscal que permitindo que os países gastem 650 bilhões de euros adicionais em defesa ao longo de 4 anos, sem penalidades orçamentárias. Com novos empréstimos, o pacote pode mobilizar quase 800 bilhões de euros. Von der Leyen destacou que estamos em uma era de rearmamento e a Europa está pronta para aumentar significativamente seus gastos com defesa, especialmente para continuar apoiando a Ucrânia após a interrupção da ajuda militar ordenada por Trump. Ela chamou isso de um momento único em uma geração e mencionou que a União Europeia precisa investir cerca de 500 bilhões de euros em defesa na próxima década. Segundo a apuração, von der Leyen enviou uma carta aos Estados Unidos com opções para reforçar a defesa nacional no curto prazo. Mas a proposta só deve ser discutida em uma reunião de emergência na quinta-feira, onde os líderes avaliarão as ideias e instruirão a comissão a trabalhar nela antes da próxima reunião, em 21 e 22 de março. Muitos países da União Europeia, como a França e a Itália, enfrentam situações orçamentárias delicadas e têm pouca capacidade fiscal para aumentar drasticamente os empréstimos. A carta também sugere outras opções, como mobilização de financiamento privado, realocação de fundos da União Europeia, expansão das práticas de empréstimo do Banco Europeu de Investimento e uso de mecanismos europeus de estabilidade. As medidas visam fortalecer a defesa europeia e garantir que os países possam responder à crise futura, mantendo sua estabilidade financeira. China desenvolve novo submarino militar capaz de lançar mísseis hipersônicos e pode ter como alvo os sistemas Taifa dos Estados Unidos nas Filipinas, na mira, diz relatório. Um novo submarino de ataque da China, atualmente em construção e instaleiro em Wuhan, pode estar sendo projetado para neutralizar os sistemas de defesa antimísseis Taifa instalados pelos Estados Unidos nas Filipinas. A embarcação teria capacidade de lançar mísseis hipersônicos e potencial para transportar ogivas nucleares, ampliando a presença militar chinesa no Pacífico. A informação foi divulgada pela revista naval Martian Ships, uma publicação ligada à China State Shipbuilding Corporation, fornecedor da Marinha do Exército de Libertação Popular da China, embora Pequim não tenha confirmado oficialmente o desenvolvimento do submarino. No relatório da revista detalha o projeto e seus possíveis objetivos estratégicos, sugerindo que a nova embarcação reforçaria a capacidade naval do país contra a crescente influência militar estrangeira na região. O relatório menciona que o submarino poderia atuar de forma furtiva, lançando ataques a partir de posições protegidas contra alvos estratégicos, incluindo sistemas de defesa dos Estados Unidos. Ele faz referência aos lançadores de mísseis instalados na ilha de Luzon, nas Filipinas, durante os exercícios conjuntos entre Washington e Manila. Em abril do ano passado, esse sistema pode disparar mísseis de longo alcance, atingindo alvos na China, Rússia e Coreia do Norte. A publicação destaca que a nova embarcação chinesa poderia utilizar mísseis hipersônicos para realizar ataques antes que as defesas inimigas pudessem responder. Essa tecnologia permite que os projetos viajem a velocidades superiores a Mach 5 vezes a velocidade do som, dificultando sua interceptação. Caso o submarino seja realmente equipado com essa capacidade, Pequim passaria a contar com poderosos recursos estratégicos para conter as operações militares dos Estados Unidos no Indo-Pacífico. A instalação dos sistemas Taifa nas Filipinas já havia sido classificada pela China como uma ameaça direta à sua segurança, aumentando as tensões na região. O projeto de novo submarino chinês ainda não tem previsão oficial de conclusão, mas sua possível existência reforça o cenário de disputas militares geopolíticas no mar do sul da China, onde Pequim e Washington travam uma crescente disputa por influência.
A crise militar do Canadá, ultrapassado, subfinanciado, despreparado para a guerra. O Canadá poderia realmente lutar uma guerra hoje? Pergunta. A história militar do Canadá é definida por um momento de notável capacidade de combate. Em ambas as guerras mundiais, o Canadá deu um soco muito acima do seu peso, colocando em campo algumas das forças navais e aéreas mais letais do mundo e ganhando uma reputação duramente conquistada em campos de batalha de Vimy Ridge e a June Beach, de Kepyong a Kandahar. Essas não foram contribuições marginais, foram manifestações substanciais de uma capacidade de mobilizar recursos econômicos, políticos e de mão de obra para lutar e frequentemente vencer grandes guerras. No entanto, hoje uma pergunta gritante para o Canadá ainda poderia mobilizar recursos para lutar uma guerra como fez no passado? Pergunta. A resposta está longe de ser tranquilizadora, ao contrário do seu passado não tão distante, quando o Canadá podia mobilizar divisões inteiras e implantar esquadrões navais capazes de sustentar operações aéreas estendidas. O estado atual das Forças Armadas canadenses sugere uma incapacidade gritante de lutar onde importa. Com certeza o Canadá ainda pode reunir um grupo de batalha ocasional para apoiar as operações da OTAN no Báltico. Mas isso representa o máximo de sua capacidade de combate. Isso está muito longe de sua capacidade de combate em gerações anteriores. A dura realidade é esta. A capacidade do Canadá de se envolver em operações de combate significativo foi corroída a ponto de não ser mais séria. As forças que antes mobilizavam gerações inteiras para a guerra foram esvaziadas por subinvestimento persistente, apatia política e uma visão estratégica economicamente desconectada das ameaças contemporâneas, onde antes o Canadá podia comprometer divisões e brigadas em campos de batalha europeus. Hoje ela luta para sustentar até mesmo um modesto grupo de batalha avançado no Báltico. Esta não é uma preocupação abstrata. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Canadá colocou em campo um dos exércitos marinhos e forças aéreas mais formidáveis do mundo. Hoje, a Força Aérea Real Canadense conta com os caças CF-18 Hornet, que voaram pela primeira vez na década de 1980, com a intenção de serem aposentados anos atrás. Esses aviões de guerra obsoletos permanecem em serviço porque Ottawa repetidamente adiou a aquisição dos F-35. Ao contrário dos esquadrões robustos que apoiaram as operações da OTAN durante a Guerra Fria, a frota aérea do Canadá hoje não pode garantir patrulha de soberania ou cumprir as obrigações da aliança. E certamente não pode lutar uma guerra séria no século XXI, seja no espaço soberano do Canadá ou em apoio a seus aliados no exterior. O declínio da Marinha Real Canadense aponta uma história semelhante. Em 1945, a Marinha do Canadá era a terceira maior do mundo. Agora, as fragatas da classe Halifax, ainda a espinha dorsal da frota, estão obsoletos. Os submarinos da classe Vitória, comprados de segunda mão da Inglaterra, passam mais tempo em manutenção do que sob o mar. Isso deixa as passagens do Ártico e as rotas do Atlântico Norte sem patrulha. O tão alardeado projeto Canadian Surface Combat continua anos atrasado, atolado pela imensa burocrática e indecisão política. Já se foram uns dias em que o Canadá conseguiu sustentar operações navais em alto mar. Hoje a capacidade da Marinha Canadense de executar sua missão básica é mínima na melhor das hipóteses. Essas falhas de equipamento são agravadas por uma crise crítica de mão de obra. No passado, o Canadá mobilizou gerações inteiras para a guerra. Hoje, as Forças Armadas canadenses estão com milhares de pessoas a menos do pessoal necessário. As campanhas de recrutamento fracassaram porque o governo federal se recusa a confrontar a mudança cultural necessária para enquadrar o serviço militar como essencial para a sobrevivência nacional. Mesmo entre as forças existentes, o programa de treinamento subfinanciado significa que os novos recrutas não estão prontos para o combate. As forças de reserva não têm preparação adequada e as forças regulares sofrem com alto desgaste. A realidade é gritante, em contraste marcante com a experiência de duas guerras mundiais. As forças armadas hoje teriam dificuldade para recrutar e sustentar uma formação de combate confiável em qualquer conflito armado consequente, mesmo que as lacunas de material e mão de obra fossem de alguma forma resolvidas. A deficiência mais significativa permaneceria a vontade política. A capacidade militar é, em última análise, uma projeção do comprometimento nacional. No século XX, o Canadá demonstrou definitivamente essa determinação política na Normandia, em Kepyong e em Kandahar. No entanto, Ottawa hoje continua a abraçar a fantasia de ser uma potência média global, estendendo recursos escassos em iniciativas diplomáticas com pouca relevância para a segurança central do Canadá. Enquanto a Rússia militariza o Ártico, a China estende sua influência no Pacífico Norte, o Canadá continua distraído. A verdade é dura. Nenhuma grande estratégia confiável prioriza compromissos distantes em detrimento de imperativos regionais. O Ártico está sendo tornado um campo de batalha geopolítico, mas a infraestrutura do norte do Canadá, campos de aviação, portos de água profunda, estação de radar, continua inadequada.
As capacidades de vigilância ficam para trás dos adversários, deixando lacunas críticas no sistema de alerta precoce essenciais para a defesa nacional. A credibilidade do combate do exército canadense diminuiu de forma semelhante. Os tanques, a frota de tanques Leopard 2 a 4 adquiridos de segunda mão é insuficiente para operações sustentadas de alta intensidade. As unidades de artilharia não têm abusado propulsado modernos, deixando as forças imóveis e desarmadas em cenário de combate contemporâneo. Sistemas integrados de defesa aérea de mísseis, essencialmente na guerra moderna, não estão em lugar nenhum. Além disso, a falta de capacidade de transporte pesado para a implantação rápida e as deficiências logísticas na sustentação de operações estendidas diminuem ainda mais a relevância do exército em qualquer luta de alto nível. Ao contrário da profundidade operacional vista durante as implantações da Coreia ou Kandahar, as forças de hoje vacilariam além das contribuições limitadas do grupo de batalha. As consequências dessas falhas se estendem além das fronteiras do Canadá. Os aliados da OTAN estão ficando menos pacientes. O Canadá corre o risco de ser visto como um aproveitador de segurança, minando a sua credibilidade, potencialmente enfraquecendo o relacionamento de defesa integrado com os Estados Unidos. À medida que o Washington se volta para a abordagem mais transacional para a aliança, a hesitação de Ottawa se torna uma responsabilidade. Se os Estados Unidos perceberem que o Canadá é incapaz ou não está disposto a defender seu próprio território, a arquitetura de defesa integrada da América do Norte pode se romper. Isso seria um desastre para a soberania canadense. No entanto, essas questões não são intransponíveis. O que é necessário é clareza de propósito e ação usada. O Canadá deve ceder parâmetro de gasto 2% da OTAN. Mas esse financiamento deve ser direcionado para a capacidade significativa de infraestrutura do Ártico, defesa aérea moderna, prontidão operacional no Atlântico Norte e Pacífico Norte. Os sistemas de aquisição devem ser simplificados para acabar com o ciclo de atraso e estouro de custos. O recrutamento deve se tornar uma prioridade nacional, enquadrado não como uma escolha de carreira, mas como um componente vital da sobrevivência nacional. Investimentos em defesa cibernética e sistemas não tripulados também são essenciais para restaurar a credibilidade de combate em um contexto moderno. O foco estratégico do Canadá deve estreitar o Ártico, o Atlântico Norte e o Pacífico Norte, são onde o futuro do Canadá será contestado. Às vezes, engajamentos em outros lugares podem ser necessários, mas eles desviam a atenção do imperativo estratégico central. O Canadá também deve alavancar a aliança estrategicamente. AUKUS, por exemplo, oferece uma chance de acessar a tecnologia militar de ponta sem ser atraída para compromissos indo-pacífico que não atendem aos interesses principais do Canadá. A capacidade de lutar uma guerra contínua sendo o teste final da soberania de uma nação. O Canadá já provou ser capaz de enfrentar esses testes antes de Vimy Ridge e Cape Young, de June Beach e Kandahar, mas hoje ele simplesmente não seria capaz de lutar onde importa. Operações de combate sustentadas, defesa regional significativa e contribuições robustas de aliança estão agora além do alcance do Canadá. Embora o Canadá ainda possa reunir um grupo de batalha para o flanco oriental da OTAN, a dura realidade é que tal contribuição seria seu teto, não seu piso. O tempo para a autoilusão acabou. O futuro do Canadá como uma potência soberana e confiável depende de sua disposição de confrontar a verdade de que hoje ele simplesmente não pode lutar uma guerra e agir antes que o próximo teste chegue.